Sejam todos muito bem-vindos ao Eu Também Podcast. Eu sou o Rafa Salia. Semanalmente convidamos alguma pessoa para falar sobre saúde mental. Eu Também Podcast, para quem não sabe, é um programa que fala de saúde mental. O Eu Também justamente é isso, é um Eu Também acolhedor, que eu também passo, eu também busco, eu também preciso. Hoje eu tô com o meu xará aqui, Rafael. Beleza, mano? Tudo bom? Tudo bem? Rafael Carvalho. Mano, eu já vou conversar com uma dúvida. Eu vou falar Rafael Carvalho, de hipnose ou hipnoterapia? Legal. Pode me chamar de Carvalho, acho que para facilitar até para todo mundo, é falar Rafael. Rafael, ninguém vai te conhecer. Exatamente. Estamos aqui com Carvalho hipnotizando. Melhor. Agora é um pouco mais fácil. Até Deus saber que sou eu. Eu nunca fui o único Rafael no ambiente, então falam Rafael, nem reconheço que é comigo. Puta, Rafael. Minha mãe não me chama de Rafael. Então a gente chama como? Carvalho. Carvalho? É, minha mãe me chama de Carvalho. Ô, louco. Meu irmão, minha esposa. Só minha filha que não me chama de Carvalho. Ela me chama mais de pai. O Carvalho, explica pra mim, cara, qual que é a diferença de hipnose e hipnoterapia? Legal. A hipnose, ela é uma ferramenta. E assim como qualquer ferramenta, a gente pode dar vários usos para a hipnose. Um desses usos é aplicar a hipnose à terapia. O que a gente chama de hipnoterapia pode dar a impressão que a hipnoterapia é um tipo de terapia, mas hipnoterapia como uma linha terapêutica não existe. O que é hipnoterapia? É a hipnose aplicada a um tipo de terapia. Geralmente, psicanálise, TCC ou análise do comportamento. A maioria das técnicas que a gente chama da hipnoterapia são uma mescla de alguma dessas linhas da psicologia, onde a gente adiciona a hipnose para ser mais eficiente, mais assertivo e conseguir resultados mais rápidos. Então, a hipnose é uma ferramenta, a hipnoterapia é a hipnose aplicada à terapia. É como... Eu gosto de dar o exemplo que é o seguinte. Imagina a terapia, vou dar exemplo aqui de terapias onde você tem um objetivo, né? Porque tem dois tipos de terapia. Tem aquela terapia que a pessoa vai para conversar, para desabafar, que não necessariamente tem um objetivo específico. É mais para aliviar, é uma válvula de escape. Mas tem aquela terapia que é intencional, né? A pessoa está no ponto A e ela quer ir para o ponto B. Por exemplo, ela quer parar de fumar. Ou ela não quer ter mais pânico, ela não quer ter mais ansiedade, enfim. Ela quer sair do ponto A ao ponto B. O processo de terapia é o que vai fazer ela ir andando do ponto A até o ponto B. A hipnose nisso aqui entraria como se fosse uma bicicleta, que vai fazer ela ir muito mais rápido e muito mais fácil do ponto A ao ponto B. A pessoa ela já iria do ponto A ao ponto B sem a hipnose? Essa é uma dúvida também. Com certeza. Ela pode ir do ponto A ao ponto B sem a hipnose. A questão é que com a hipnose ela consegue ter um resultado mais eficiente e mais rápido. E eu gosto de dar o exemplo da bicicleta, não falar um carro, porque a pessoa também tem que fazer a parte dela. Tem muita gente que acha que por a gente usar a hipnose, que vai ser assim, ela vai chegar no consultório, ela vai sentar na cadeira, fechar os olhos e faz o que você precisa aí. Como se a gente fosse pegar uma varinha mágica, e não. A pessoa vai ter que fazer a parte dela no processo também. Ela vai ter que pedalar para a bicicleta andar. Sim. Carvalho, eu leigo que sou, o que eu penso? Claro que o meu achismo não vale de nada, mas é uma curiosidade também minha, não sei se mais alguém que nos ouve. O que eu assistia quando criança? O Fábio Puentes, lembra? Passava bem dormido. Passava no Gugu, tal, nos programas de domingo à tarde. O que eu imaginava? Você fica parado, ele vem e te hipnotiza. Você é conduzido, você é levado, dirigido, guiado, sei lá. Ele faz tudo. Isso não procede? Pra hipnotizar, não. No processo de terapia, não. Tanto a terapia quanto a hipnose na hipnoterapia, ou a hipnose de entretenimento também. A pessoa precisa estar engajada no processo. A gente precisa do engajamento da pessoa. Tanto que é impossível hipnotizar uma pessoa se ela não quiser ser hipnotizada. Assim como num processo terapêutico é impossível tratar a pessoa que não quer ser tratada. Já chegou pessoas no consultório que eu tive que dispensar, porque a pessoa chega lá, eu vim parar de fumar. Legal, por que você quer parar de fumar? Porque minha mulher tá enchendo o saco. Você quer? Não, eu não quero, mas Exato. minha mulher quer. Se a mulher tá enchendo o saco, falou pra eu vir aqui, que daí ela vai parar de me encher, então eu vim. Essa pessoa não vai parar de fumar. Assim como uma pessoa que não quer ser hipnotizada, não vai ser hipnotizada. A hipnose depende 100% do engajamento da pessoa. A gente faz toda a nossa parte. Você até falou, né? Guiar, conduzir. É como se a gente fosse um GPS. A gente vai guiar. Só que se o GPS fala vira pra direita e você vira pra esquerda, você não vai chegar onde o GPS tá indicando pra você chegar. Com a hipnose é a mesma coisa. A pessoa precisa estar engajada.
Então, dava aquela impressão mesmo quando a gente via Fábio Puentes no Domingo Legal, inclusive, né? Padrinho do ASMR, né? Nem tinha ASMR na época, a gente já Lembra? ficava bem dormido. Ele é o precursor, Precursor precursor do do ASMR. E ASMR. antes até do YouTube existir, cara. Exatamente, exatamente. E dava essa impressão mesmo de poder, de controle sobre a outra pessoa. Mas na verdade não, é só um engajamento ali das pessoas. E claro, pelo contexto de televisão, esse engajamento é muito maior, né? Quando você se apresenta como uma figura de autoridade na televisão, o engajamento das pessoas ali tende a ser muito maior. A se engajar no processo, a realmente participar. Mas essa é a palavra para hipnose acontecer, é o engajamento. Qual que é o método que ele segue? Nós estamos falando do Fábio Puentes em si. Você sabe qual que é a metodologia? Sim, ele vem de uma escola russa de hipnose, né? Ele gosta muito dessa coisa do misticismo, do falar no ouvidinho baixinho para ninguém saber o que tá acontecendo ali, né? Eu venho de uma linha um pouco diferente, então eu falo alto mesmo, e faço ao vivo, e faço aquilo e aquilo. Ele não, ele vem dessa escola que gosta mais do misticismo. Ele era da hipnose de entretenimento, ele inclusive misturava alguns truques com hipnose. Por exemplo, pegar a pessoa, deitar ela em duas cadeiras e falar que ela vai virar uma placa de madeira e subir em cima. Isso não é hipnose, isso é um truque. Mesma coisa, tem vídeos dele nos programas colocando moeda nos olhos e fazendo um truque de mágica lá e colocando como hipnose. Ele acabava misturando isso porque ele era muito mais showman do que tudo. Do que hipnólogo em si. Também ele é um bom hipnólogo, a questão é que ele também era um showman. O compromisso dele não era com a verdade, era com o show. Né? Então, às vezes, ele falava que algumas coisas eram hipnose que não eram hipnose, porque o compromisso dele era com o show. Inclusive, ele tem uma linha terapêutica também. Ele trabalha muito com controle de dor no Hospital das Clínicas. Não sei se ele ainda está hoje, mas ele foi por muitos anos voluntário lá no Hospital das Clínicas, trabalhando no controle com hipnose e no controle da dor. Ô, cara, olha, eu tenho uma... Cara, já deve ter te perguntado. Eu tô cheio de dúvida. Eu falo, tenho uma dúvida. Toda hora eu tenho uma dúvida, né? Por favor, Mas, pô, se você pega a gente que fala, pô, isso aí é religião. Hipnose é religião. Não, hipnose é uma ciência. Eu não sei pra onde eu corro. Legal. Hipnose, ela não tem, hoje, nenhuma ligação com religião. Hipnose, propriamente dita, ela tem comprovação científica da eficácia dela em vários contextos e ela não tem nenhuma ligação com religião. Lá atrás ela tinha. Lá atrás, antes dela ser hipnose, ela tinha uma religião. Por quê? O que aconteceu? Lá atrás existia Mesmer, Francis Mesmer, né? O Mesmer, o que acontece? Ele acreditava no magnetismo animal. Ele acreditava que a gente tinha um magnetismo animal dentro da gente. Quando a gente estava com algumas questões, que hoje a gente entende como uma questão psicológica, ele acreditava que esse magnetismo, nossos fluidos estavam desalinhados e etc. E ele fazia alguns movimentos em posição de mãos que ele acreditava que, pelo magnetismo ali que ele conseguia impor, ele curava a pessoa. Foi estudado aquilo na época e descobriram que, na verdade, não era o magnetismo que curava as pessoas, era o poder da sugestão. Não rolava troca de energia? Não, era sugestão. Eles fizeram, inclusive, uma comissão para testar isso, uma comissão que tinha um pessoal famoso, como Benjamin Franklin, o Lavoisier, o rapaz que criou a guilhotina. Todos eles fizeram essa comissão e testaram. Falavam, eles pegaram, magnetizaram uma árvore, na verdade, e o magnetizador tinha que descobrir qual árvore estava magnetizada. Obviamente, ele não conseguiu. E eles entenderam que o que estava fazendo as pessoas se curarem era o poder da sugestão. Não era o magnetismo. E aí, nesse momento, houve a cisão. Principalmente com James Braid. James Braid era um rapaz que ele era oftalmo, né? Cirurgião oftalmo. E ele viu uma apresentação de magnetismo e ele percebeu que tinha alguma coisa nos olhos daquelas pessoas, né? Os olhos reviravam e tal. E ele decidiu estudar isso. E aí ele começou a chamar isso de neurohipnotismo. Ele separou completamente do magnetismo e a partir dali a hipnose começou a ser estudada como uma ciência pela escola de Nancy e ela teve toda essa linha que foi para a parte científica que chegou até onde a gente está hoje. Inclusive bem diferente daquela época onde eles acreditavam que uma sugestão direta trataria a pessoa. Hoje em dia sabemos que não é assim.
mas seguiu essa linha científica. Porém, aquela outra linha de magnetismo, ela seguiu. Ela seguiu ali por debaixo dos panos, em sociedades herméticas, até porque era meio que proibido na época. E dessa linha do magnetismo, teve um rapaz que ele aprendeu aquilo e ele misturou aqueles conceitos com outras coisas. Ele depois, inclusive, mudou o nome dele para Allan Kardec. E aí ele começou o espiritismo. Isso aí nós estamos falando de que época, mais ou menos? Que década? 1800 e pouquinho. Lá atrás. Bem lá Então atrás. já foi lá atrás, 1800 e pouco, já dividiram. Não a religião, é ciência. Exato. E aí Foi pro lado científico. Certo. Mas teve essa cisão, e dessa cisão, um lado saiu a hipnose e o outro o espiritismo. Então, Inclusive, por isso que no espiritismo tem muito dos passes, etc., que veio dessa escola que começou com o Mesmer lá atrás. talvez por isso que a galera confunda hoje um pouco. Com certeza, com certeza. Esse lance de troca de energia, de sugestão, sugestivais, como que você falou? Sugestionar, perdão. Então o lance de sugestionar, você meio que... Putz, cara, eu tô sugestionando que você vai ser curado e tal. Só que isso é na ideia ou é no pensamento? A gente falando hoje em dia, Isso. hoje em dia não é na sugestão direta. Naquela época, funcionava assim. Você chegava... assim que separou a hipnose, começou o estudo mais científico da hipnose, os tratamentos com hipnose era assim, chegava você, por exemplo, você quer parar de fumar, eu te hipnotizava e falava, você não vai fumar mais. Ou então chegava uma pessoa que estava com cegueira histérica, que naquela época a gente ficava cega por causa de questões psicológicas. Chegava e falava, você não tem mais isso e você se curou. E aí a pessoa ia lá e se curava. Isso aí eles estavam sugestivando. Sugestionando. Sugestionando. Era só sugestão direta. Sugestivando. Era Sugestionando. literalmente sugestão direta. Certo. Ó, você não fuma mais, você não tem... Se fosse hoje em dia, você não tem mais ansiedade, você não tem mais fobia e etc. Hoje em dia, não é assim que funciona. Porque isso não é duradouro. A gente pensando a longo prazo, isso não é eficiente, não é duradouro. Uma pessoa que você chega e fala, você não fuma mais, ela pode parar 1, 2 dias, depois ela vai voltar. Por isso que hoje em dia a gente não faz assim. Hoje em dia o processo da hipnoterapia é um processo mesmo. E a sugestão direta, ela não é o que vai fazer a pessoa melhorar. É o que vai possibilitar a pessoa melhorar. Por exemplo, uma pessoa que tem fobia. Vou dar o exemplo da fobia que eu acho que é mais didático. Uma pessoa que tem uma fobia, o que acontece? Ela vê, sei lá, uma barata e ela tem a reação fóbica. Vê a barata, tem a reação fóbica. O cérebro dela aprendeu esse caminho. Vê a barata, tem a reação fóbica. Com a hipnoterapia, o que a gente faz? A gente cria um cenário onde ela vê a barata e ela se comporta normalmente. Ou ela pode até ter coragem de ir lá e matar a barata. Vê a barata e tem essa nova opção. E aí o que a gente faz na hipnoterapia, depois que a gente cria esse novo caminho, a gente reforça esse novo caminho. A gente vai reforçando esse caminho para na hora que ela vê a barata, ela conseguir seguir esse novo caminho. E quanto mais ela seguir esse novo caminho, mais ele vai se fortificar e aquele vai perdendo força. Isso aí você diz em uma sessão ou em algumas sessões? Depende, isso varia muito de pessoa para pessoa e de caso para caso. Já teve vez de eu curar uma fobia em, sei lá, 30 segundos. Já teve vez de eu fazer um usuário de crack parar de fumar em uma sessão. Já teve vez de uma fobia de avião demorar 3 sessões. Assim, é muito mais rápido comparado com vários outros processos terapêuticos. Muito mais. Mas varia muito de pessoa para pessoa. É uma coisa que... A única coisa que a gente não consegue eliminar do processo é a subjetividade humana, então... Porque trouxe, por exemplo, trazendo para os dias atuais, se você pensar que tem gente que faz terapia lá, uma sessão de psicologia para se livrar de um trauma demora 1 ano, 3 semanas não é nada. Que é o que você falou do rapaz do... Exatamente. Do crack, não, do avião, né? Da fobia, perdão. Exato, da fobia de avião. 3 semanas é um período muito curto. A pessoa que já carrega isso há 20 anos, por exemplo, é realmente ridículo. É um período muito curto. É curto, né? Não. Exato. E tem uma coisa que muita gente não associa, principalmente quando a gente está falando de saúde mental. É que o ser humano, ele é um tripé. O ser humano, ele é biopsicossocial. Então, muitas vezes as pessoas não se atentam para essas outras variáveis. Ah, vou cuidar ali do meu psicológico, só que não se atenta ao físio e o social, ao bio e o social, só ao psicológico. E o que acontece? O ambiente que a gente está, o ambiente que a gente frequenta, ele influencia muito, por isso que às vezes tem processos que demoram até mais. É que nem você pegar um peixe,
esse peixe tá doente, você trata esse peixe e ele fica bonzinho. Chuchu, beleza. Você vai lá e coloca ele num aquário podre. Peixe bom, água ruim. Exatamente, exatamente. Então o ambiente influencia. E tem a parte fisiológica. A parte fisiológica, a alimentação da pessoa, se ela faz ou não exercício, são coisas que influenciam no processo também. Às vezes a pessoa tá com insônia e você vai ver ela toma um balde de café antes de dormir, fica com o celular na cama, Puta, isso é com a luz complicado, na hein? cara. A luz azul, que é uma das mais perigosas e mais Exatamente. prejudiciais pra não dormir e o cara vai e usa. Eu sou um desses caras. Puta, como é bom o celularzinho ali do lado, mas demora pra pegar no sono. Exatamente. Então, não adianta nada também focar só na parte psicológica se esses dois fatores estão ali impedindo. Isso influencia também muito na eficácia do processo. Inclusive, tem uma frase de um grande amigo meu, Albert Delisle, que ele fala: não existe terapia pra vida merda. Né? A terapia, principalmente a hipnoterapia, não deve ser para você aguentar. Né? Isso já é uma péssima ideia, você fazer terapia para aguentar. É uma coisa. Você tem que fazer pra furar o negócio, pra Exatamente. sanar, melhorar, Exatamente. superar. Exatamente, essa é a ideia. Então é sempre bom pensar nesse tripé quando a gente está falando de saúde mental, que não é, ele é bem escanteado, esse tripé aí. A galera se preocupa sempre, quer segurar muito, é o psico que você falou, né? E acaba esquecendo dos outros dois, que também são fatores importantíssimos. São muito importantes. O bom é que pelo menos o psico hoje em dia está mais em voga, né? Já teve tempos onde ele estava muito mais escanteado. A gente deu o exemplo aqui do celular, né? Ficar com o celular na cara. E hoje em dia, a gente tem uma questão que o celular está prejudicando as pessoas de modo geral. Tem uma coisa no nosso cérebro que chama Prime, né? O nosso cérebro ele consegue lidar ali com coisas... Prime. Consegue lidar com coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eles chamam de o número mágico de 7 mais ou menos 2, que varia entre 5 e 9, né? Que é isso? É uma parte do nosso cérebro que fica alocada para atividades. Então, por exemplo, você consegue andar e conversar com alguém, dirigir, ouvir uma música e respirar, e batimento cardíaco, tudo isso acontecendo no automático. Você consegue ter mais ou menos 7 mais ou menos 2 ali, coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tem estudos que já notou que agora com essas redes sociais, tudo muito rápido, e o celular, galera viciada, tem uma parte do cérebro desse priming que tá ficando exclusivamente aguardando notificação. Essa parte, você perdeu um número de funções que você consegue fazer, porque essa parte do seu cérebro fica só esperando notificação de rede social. E é difícil das pessoas levarem isso a sério ou notarem, porque quando envolve a mente, não é uma questão física, não é visual, como não é tão visual, as pessoas tendem a não levar tão a sério. Por exemplo, antigamente, quando começou essas profissões com computador, saiu que se a pessoa ficar muito tempo assim, ela vai ter escoliose. As pessoas começaram a levar a sério porque viram as consequências disso acontecendo. Pessoas ficando corcunda, ficando torta, morrendo de dor nas costas. Agora a mesma coisa está acontecendo com o celular. Pessoas estão perdendo uma função ali do cérebro para ficar esperando notificação por causa da ansiedade que o celular traz. Só que elas não levam tão a sério porque não é algo visual, que nem as pessoas assim com escoliose. Que tem até aquela imagem, a pessoa enraizada, você já viu? Com os dois pés no chão e a raiz puxando não, a raiz literalmente cravada aí no chão, a pessoa fica grudada. Exatamente. Hoje em dia, quando a gente fala de questão mental, ainda tem muita gente que não leva a sério por não ser visual. Se você vê uma pessoa que se machucou, quebrou o braço, tá com o braço enfaixado, coitada, melhoras aí. Se uma pessoa pega atestado do trabalho porque teve, sei lá, uma crise de borderline, tem gente que, frescura, não sei o quê. Que ansiedade, que Na minha época não tinha. Exatamente. Isso é falta de surra. Falta de surra, falta de Deus, vai tomar um banho, sair de casa. Exatamente. Cara, e como que a hipnoterapia pode ajudar a esse lance do... que você falou que tá sempre aguardando uma notificação? Então, a hipnoterapia, ela consegue trabalhar muito bem dando ferramentas para a pessoa. Como assim? O nosso cérebro, ele trabalha com previsão, né? Muita gente acha que o cérebro foi feito para pensar. O cérebro não foi feito para pensar, não. O cérebro, ele foi feito para economizar energia.
e ponto. Foi feito para economizar energia, para gerenciar a energia que você tem no corpo. Tudo que você come, seu alimento, vira energia. Vira energia. E quando eu tô falando de energia, não é algo etéreo, não, é literalmente energia, como se fosse gasolina. Que queima para você fazer as coisas. Você põe e calorias funciona. que você gasta, Sim. enfim. Você gasta energia pro seu coração tá batendo. Mesma coisa, você vai na academia, você tá suando, por quê? Porque o seu corpo tá queimando ali as energias que são os nutrientes que você ingere. E o seu cérebro ele serve para isso, para gerenciar os nutrientes que você ingere para suas funções. Então, sempre que ele puder, ele vai automatizar as coisas. E uma das formas dele fazer isso é gerar previsão. Por exemplo, quando você começou a dirigir, provavelmente você Dirijo. Quando você começou a dirigir, provavelmente você dirigia todo duro, prestando atenção, Travado. tudo travado, aquele negócio. Tem gente que depois, quando tá aprendendo a dirigir, até fica cansado mentalmente depois de dirigir. Com o tempo, você começa a fazer aquilo de forma automática. Você entra no carro, já põe o cinto, você nem pensa para fazer isso. Às vezes, tem gente que faz o caminho do trabalho no fim de semana, porque tá muito no automático. Você não Tá consegue acostumada, né? Exato, você consegue dirigir conversando, ouvindo música. Por que isso acontece? Porque o seu cérebro automatiza. Quando você vê uma porta, por exemplo, uma maçaneta, você olha para aquela maçaneta, você já sabe como abrir aquela maçaneta. Você não precisa aprender. Seu cérebro olha e fala, é só você abaixar e puxar que a porta vai abrir. Você não precisa aprender. Por quê? Porque o seu cérebro gera uma previsão. Ele se baseia na história da sua vida, todas as vezes que você viu uma maçaneta daquele jeito. Então, para economizar energia, eu sei que você já vai ter que fazer isso. Ele te dá o comando, vai lá e faz isso. Para economizar energia. Quando uma pessoa que tem fobia vê uma barata, ela não precisa ver a barata. Se chega um engraçadinho e fala assim, olha a barata, ela começa a ter a reação fóbica sem ver a barata. Por quê? Porque o cérebro gera uma previsão. Toda vez que ela viu uma barata, ela se comportou assim. Então agora é para se comportar desse jeito. A pessoa que está com solar é a mesma coisa. É automático, quer ver o negócio, né? Exatamente, é automático. Ela treinou o cérebro dela para isso. Na hipnoterapia, a gente consegue gerar novas previsões para o cérebro dela, a partir de treinamentos mentais com a hipnose. Na hipnose é como se a gente conseguisse criar um cenário mental ali para ela, como se fosse uma realidade virtual, onde para o cérebro ele não vai saber se aquilo está acontecendo ou se é imaginação, se é realidade, para ele não faz diferença. Ele vai conseguir criar as previsões do mesmo jeito e com ela hipnotizada a gente cria essas novas previsões e dá recursos para ela usar caso ela precise. Então a gente cria, vou dar um exemplo da fobia que eu acho que também é didático. A pessoa tem fobia de barata. A gente cria lá a opção que eu tinha falado mais cedo para ela conseguir matar a barata, vamos supor. Posso pedir um outro exemplo? Eu tenho uma fobia louca de camarão. Certo. Como eu já passei mal pro camarão, uma vez eu comi, deu aqui, ficou parecendo Rock Balboa, deu aquela alergia maluca. Então, se você falar que tem camarão nesse prato, por exemplo, que vocês serviram camarão aqui, lavaram, colocaram amendoim, eu não vou comer mais o amendoim. Então vamos trocar aí o exemplo da barata pelo camarão. Pela barata do mar. Pela barata do mar. Pra eu tentar contextualizar o negócio, vai. Certo. Então vamos lá, camarão. Você comeu camarão e isso gerou um trauma em você. Você falou, pô, aconteceu, comi, ficou horrível, isso foi horrível pra mim. E o seu cérebro entende, pô, não quero isso de novo. Jamais. Então, ele já cria uma previsão. Pô, camarão igual a perigo. Camarão, perigo. Muito. Vou fugir disso. Vou fugir disso. Então, o que a gente faria? A gente desensibilizaria esse caminho. Ó, esse caminho tá bem forte, tá bem enraizado, né? É igual uma praça. Sabe uma praça? O que acontece na praça? Tem os caminhos da praça. Só que, se as pessoas começam a atravessar a praça aqui sem ser pelo cimento, e muita gente começa a andar ali, o que acontece? Para de crescer grama e cria-se um caminho. A mesma coisa. Criou esse caminho a primeira vez, e toda vez que você viu o camarão, provavelmente você... Opa, não quero saber disso. E você fez o quê? Você reforçou esse caminho. Você foi deixando esse caminho mais forte. Foram pessoas passando nessa praça para parar de crescer grama ali, até virar esse caminho que é hoje. O que a gente faria? A gente criaria um cenário mental onde você sucessivamente ia tendo pequenas aproximações sem ter essa reação fóbica. E aí, com o tempo, o processo, você ia desensibilizando, ou seja, você ia criando um outro caminho. E quanto mais você usa esse novo caminho, quanto mais a gente fortifica esse outro caminho, vai voltar a crescer grama naquele outro caminho. Boa. Então esse vai ser muito mais forte. E, por exemplo, a gente fazendo isso, além de fazer isso, a gente dá ferramentas para você usar. Por exemplo, já aconteceu de você ouvir uma música ou sentir o cheiro e lembrar de alguém? Opa, então, sempre. Exato, isso é um gatilho.
a gente pode instalar gatilhos em você de recurso. O que é um gatilho de recurso? Por exemplo, se sentir muito calmo, sentir muito tranquilo. A gente pode instalar gatilhos em você que, por exemplo, toda vez que eu pressiono minha mão, fecho o olho e respiro fundo, eu me sinto muito calmo e muito tranquilo. Então, se, por exemplo, você tem esse novo caminho e você chegou o momento de você optar por esse novo caminho, você pode usar esse recurso para ser ainda mais fácil escolher esse caminho. Por exemplo, uma pessoa, isso é um caso real, uma pessoa que eu tratei que tinha fobia de cachorro. Eu tratei ela, isso foi um atendimento presencial. Hoje em dia, 95% dos meus atendimentos são online, mas alguns ainda são presenciais. Uma sessão dura quanto tempo? Varia em mais ou menos 1h30. 1h30. No máximo 1h30 ali, dificilmente passa disso. Tá, vamos lá. Se a pessoa, pra você não perder, que eu tô cortando toda hora. É muito. Não, Cara, pode cortar, você é rico de cortar. conhecimento, isso é muito bacana. Que isso? Você fala isso pra todos. Imagina. Bom, Aí, cachorro, trauma de cachorro. A gente fez esse processo lá, a gente criou esse novo caminho ali na clínica, né? A gente, primeiro a gente pegou aquele trauma que ele tinha, a gente deu um novo significado para aquilo, ou seja, ele parou de ver como ele via antigamente, porque, por exemplo, quando aconteceu o trauma com ele, ele era uma criança. A gente fez ele ver isso por outro ângulo, porque o cérebro da criança é diferente. Você teve um trauma ali que aconteceu com você quando você era criança, você teve um ponto de vista daquilo que não necessariamente é a realidade. Porque existe aquilo, existe a realidade e existe como você enxerga ela. Quando a gente muda aquilo, aquilo já passa a ter outro significado. Então a gente enfraqueceu aquele caminho antigo já e a gente criou um novo ali no consultório. Criou esse novo caminho dele conseguir ver um cachorro e lidar com esse cachorro. E aí eu dei esse recurso para ele, de toda vez que ele sentir uma ansiedade ou alguma coisa quando vê um cachorro, ele consegue pressionar a mão dele, respirar fundo e ficar calmo e sentir aquela ansiedade diminuindo para ele conseguir interagir com o cachorro. E assim que a gente terminou esse processo, a gente foi pra rua procurar pessoas passeando com cachorro. Porque eu sou desses. Meus processos terapêuticos, eu sou muito focado em resolver a solução, resolver o problema da pessoa, ser assertivo. Então, às vezes, eu faço umas doideiras. Já teve vez de eu fazer esse do avião que eu falei, foram 2 sessões no consultório, a terceira a gente fez no aeroporto. Oh. A pessoa já tinha um voo marcado, eu falei, não, vou para o aeroporto com você, a gente vai fazer ali na sala de pré-embarque. Foi bem legal. Vou fazer com o camarão isso aí depois. Já vamos sair daqui direto pra vivenda do camarão. Teve um aluno meu há 3 turmas atrás que ele tinha. Fobia de camarão fobia também? de camarão, a gente trabalhou na hora do almoço, ele já foi lá comer o camarão. Falou que tá ferrado, porque ele é do Rio de Janeiro. Claro. Mas você tem medo de camarão ou alergia? Então, é isso que eu ia falar também. Eu tenho alergia e depois da alergia veio o trauma. Hoje em dia eu tenho medo e alergia. A gente não pode falar pra galera que vai fazer ou vai hipnotizar. Quer dizer, a gente não pode, você vai nos responder. Eu acho que o exemplo da barata é sobre medo. O exemplo da barata e do camarão é sobre medo, mas não o lance da alergia, que é uma parada fisiológica. Alergia, a questão fisiológica não tem que a gente fazer mesmo. A gente não lida com nada que é fisiológico. Depois eu posso até falar um pouco mais sobre isso, principalmente em algumas questões que as pessoas acham que é mental, mas não é fisiológico. Tá. Já falo sobre isso. Vamos voltar lá. Você tava no cachorro, Exato. Você foi caçar cachorros Exatamente, na rua. exatamente. Aí eu fui com ele caçar cachorro, a gente achou um casal que tava passeando com cachorro. Falei pra ele pode fazer carinho no cachorro, que ele tá fazendo um processo de terapia. Ele, claro. Ele viu o cachorro, o primeiro passo que ele deu, ele sentiu um pouco o coração acelerar. É normal, reação que acontecia antes, por muito tempo. Ele fez e usou o recurso. O coração desacelerou. Ele foi lá e conseguiu fazer carinho no cachorro. Já pegou esse novo caminho e já fortaleceu bastante. Aí chegou, viu mais um cachorro, nem precisou usar o recurso, já foi lá e conseguiu fazer carinho. Aí depois disso, um abraço. Isso foi uma sessão. Em uma sessão a gente eliminou a fobia dele. Por isso que às vezes demora mais sessões, né? Cada pessoa tem um tempo ali pra refazer esses novos caminhos no cérebro, que a gente chama inclusive de conexão neural. Conexão. Você lembra a idade dessa pessoa, desse cara? Ele tinha, acho que 24 anos. Um homem adulto. E Sim. o trauma dele foi lá atrás da Lá infância. atrás já teve uma vez que eu tratei uma mulher que ela tinha fobia de dentista. E essa fobia de dentista não começou por causa de um dentista. Olha como o cérebro é louco com as associações. Porque ela, uma vez, quando ela tinha 5 anos, ela estava brincando numa caixinha de areia. Aí veio uma abelha, entrou na boca dela e picou a garganta dela por dentro. Caraca. Por dentro. Nunca ouvi isso aí. Ela engoliu uma abelha, vai. Aí a abelha picou ela aqui por dentro. Aí, isso quando ela tinha 5 anos. Foi pro hospital, quase morreu, foi uma loucura.
Quando ela tinha 15 anos, 10 anos depois, ela foi no dentista. E o que aconteceu? O dentista foi lá e ligou a maquininha dentro da boca dela. E aquele barulho da Era o maquininha meu dentro da abelha. boca dela Meu Deus. fez o cérebro dela criar uma associação e ela desenvolveu fobia de dentista naquele momento. Tinha nada a ver, cara. Foi uma Nada a abelha ver. 50 anos atrás. Exatamente. E ela desenvolveu fobia de dentista. Então, muitas coisas a gente cria também, né? Com Nossa certeza. mente cria. Nosso cérebro, ele é muito criativo, digamos assim, né? Ele cria muita coisa que não tem, que não faz sentido nenhum, às vezes. E a gente também tem a grande questão de todas as nossas memórias podem ser falsas. Existe uma coisa que é chamada de memória falsa. E é impossível distinguir uma memória falsa de uma memória real. A nossa memória, muita gente acha que é o seguinte, é como se fosse um arquivo no computador, né? Que você pega o arquivo e salva numa pasta. Não é assim que funciona. O nosso cérebro, ele pega a memória de curto prazo, quando ele vai passar para a memória de longo prazo, ele pega essa memória, ele como se fosse um quebra-cabeça. Ele pega e espalha as peças por várias áreas do nosso cérebro. Depois, quando você vai lembrar de alguma coisa, ele pega essas peças e junta. Só que pode acontecer dele não achar a peça e ir lá inventar. E colocar uma peça que não é do quebra-cabeça. E a gente nunca vai saber. Mas puxa da onde essa ideia? Sei que você inventa. falou que é falso. Ok, mas... Exato, ele inventa. Por exemplo, no 11 de setembro, muita gente achou que estava assistindo Dragon Ball na televisão quando veio o anúncio. Só que naquele dia não passou Dragon Ball no dia do atentado às Torres Gêmeas. Isso foi uma memória falsa. Já aconteceu de, por exemplo, você ir pegar alguma coisa que você tem certeza que está em um lugar e ela não está naquele lugar? Várias. Era uma memória falsa. Já teve vez de eu estar conversando com um amigo meu. Ah, não sei o que, lembra aquele dia que não sei o que. Ah, eu lembro o que aconteceu, não sei o que. Daí, de repente, peraí, você não tava, ele. Ah, é. Caramba, ele criou loucamente o negócio. Memória falsa. De tanto ele ouvir eu contando a história, Ele se ele criou imaginou essa no memória lugar, falsa. Sim. no local. Teve uma... E olha como a nossa memória é um negócio frágil. E às vezes a gente pode pegar uma informação distorcida e isso mudar completamente a nossa memória e, consequentemente, a nossa percepção daquilo. Tem uma cientista chamada Elizabeth Loftus. Ela fez um estudo que era o seguinte. Ela pegou um vídeo que era uma batida de carro. Uma batida de carro. E ela separou duas turmas. Mostrou esse vídeo para essas duas turmas e pediu para elas preencherem um questionário. E a Elizabeth, ela estuda exclusivamente, ela é bem focada em memórias falsas. Aí ela fez essas duas turmas responderem o questionário. Aí tinha uma pergunta nesse questionário que era diferente. Para uma turma, a pergunta era: qual a velocidade média que os carros estavam no momento que eles se tocaram? Para outra turma, a pergunta era: qual a velocidade média que os carros estavam no momento que eles se estraçalharam? A primeira turma, que estava com a pergunta se tocaram, colocou uma média de 40, 50 por hora. Estraçalhou já. Já 90, 80, 90 por hora. Mas é o poder da palavra, a Exatamente. força da palavra. Exatamente, para ver como nossa memória é frágil, como a percepção das coisas é extremamente frágil. Que uma palavra fez duas turmas terem uma percepção completamente diferente da mesma cena. E a memória dessas pessoas foram completamente afetadas. Teve um caso que aconteceu nos Estados Unidos que foi bizarro. E foi um caso que é muito bom para... É horrível que ele aconteceu, tá? Mas ele é muito bom para exemplificar a memória falsa. Teve uma mulher que ela sofreu um abuso. Ela foi violentada. E ela reconheceu quem fez isso com ela. Aí ela conseguiu denunciar, e era um psicólogo muito famoso. Caraca, o psicólogo abusou da mulher. Vamos chegar lá. Era um psicólogo muito famoso nos Estados Unidos. Só que aconteceu. Ele tinha o álibi perfeito. No momento que ela estava sendo violentada, ele estava ao vivo na TV, dando uma entrevista. Falando sobre memória falsa, inclusive. Olha a ironia, falando sobre memória falsa. O que aconteceu? Naquele momento de muito estresse, ela acabou associando o rosto dele ao abusador e criou uma memória falsa. Quer dizer, ela trouxe à tona uma parada que não tem nada a ver. O cara tava dando a entrevista, sabe lá Deus aonde. Exatamente. E ela sendo abusada por um terceiro. Exatamente. Um filho da putz, diga-se de passagem, né? Com certeza. Abusando da menina. E, puta, mas o cara não tinha nada a ver, o psicólogo. Exatamente. E aí? E aí, que ele
Foi não sentado. Ele tava ao vivo na TV, não tinha como ser ele. Ele tava em outro canto e não havia como ser ele. Mas isso foi um caso que deu muita notoriedade a essa questão da memória falsa. Lance da memória a certo ponto, todas as nossas memórias podem ser falsas. Não tem como a gente diferenciar uma memória real de uma memória falsa. Porque toda vez que a gente está lembrando de alguma coisa, a gente está reconstruindo. Então é como se toda vez que a gente fosse lembrar uma coisa, a gente está tirando xerox de uma xerox. Xerox de uma xerox. Cada Certo. vez a gente pode estar perdendo mais informação. Nossa, vai perdendo da a original. cor. Tá, nós estamos falando de memória falsa, captei aí, compreendi. E agora a gente consegue criar algo muito bom, tipo uma memória verdadeira. Cria. De certa forma, talvez sim, mas talvez criar não seja interessante. O que a gente consegue fazer, por exemplo, com memórias, que é bem costumeiro da gente fazer na hipnoterapia, é mudar o significado dela para ela não te afetar mais da mesma forma. Então, às vezes, a gente consegue mudar o significado de uma memória e essa memória deixa de te impactar. Então, por exemplo, tem gente, às vezes, que tá de luto. Tá de luto. E a gente consegue trabalhar com as memórias dela para, em vez dela tá sentindo falta daquela pessoa que partiu, tá muito triste, óbvio, ela tem que ter o tempo dela de luto, mas depois disso, para ela conseguir seguir a vida dela, ela focar realmente nas partes boas, perder a força, a saudade e ficar as partes boas. Ou então pessoas que terminaram um relacionamento há pouco tempo, não tá conseguindo superar o término. A gente consegue fazer um trabalho para tirar ou diminuir as emoções ligadas àquela pessoa. Para exatamente ela conseguir seguir a vida dela. Não ficar presa Ao passado. ao passado e aquelas emoções. Assim como tem cenas, tem momentos da vida da pessoa que a gente consegue desensibilizar completamente para não impactar mais. Por exemplo, uma criança que vai apresentar, sei lá, um trabalho. A sala inteira ri dela. E aquilo vira um trauma para ela, vamos dizer. Hoje em dia, ela adulta, isso de alguma forma ainda impacta ela, mesmo com outras consequências, a gente consegue fazer ela mudar a percepção daquilo, né? Uma pessoa de 30 anos revivendo uma coisa que uma criança de 13 passou e foi horrível, ela consegue entender que aquilo não é horrível. Ela tem um cérebro completamente diferente. Quando a gente muda o ponto de vista, quando a gente muda a perspectiva, a gente consegue mudar a emoção que aquilo gera. A partir do momento que a gente muda essa perspectiva, de certa forma, a gente está alterando a memória. Vocês conseguem alterar o ponto de criar uma memória boa, algo que era ruim, não simplesmente apagar, mas trazer aquilo que era ruim como algo bom? Depende. Tem coisa que faz sentido fazer isso, tem coisa que faz sentido fazer isso. Tem coisa que não faz sentido fazer isso. Tem memórias que não faz sentido a gente transformar em algo bom. Tem memórias que faz sentido a gente tirar a emoção relacionada com aquilo, não deixar aquilo te impactar negativamente mais. Por exemplo, uma pessoa que é abusada. Não faz sentido a gente pegar aquela memória e transformar. Não faz sentido a gente transformar isso. Faz sentido a gente tirar a emoção atrelada àquilo, a emoção negativa que ela sente. Aquilo aconteceu. Se aconteceu, aconteceu. Então não faz sentido a gente fingir que não aconteceu. O que faz sentido é a gente não deixar aquilo te afetar mais. Não é fazer você viver uma mentira. Agora, por exemplo, a criança que foi fazer uma apresentação e riram dela, etc. Aí sim, aí faz sentido talvez a gente mudar um pouco essa memória para toda vez que ela for lembrar, não ter mais o mesmo impacto nela. Foi assim que eu falei que eu tratei a fobia de sapo em 30 segundos. Como que foi? Fobia de sapo? De sapo. Eu transformei o sapo em algo que fazia a pessoa dar risada. Então, por exemplo, e foi engraçado porque isso foi em um curso. Aí essa pessoa, ela era do Paraná. Ela tava aqui em São Paulo. Aí ela tinha fobia de sapo. Eu cheguei pra ela, imagina um sapo. Ela imaginou, já começou a fazer uma careta. Eu falei, olha pra mim, você sabe o que o sapo falou pro Bob Marley? Aí ela, não. Eu falei, reggae. Aí ela começou a rir, ela riu muito. Aí o que aconteceu? Tranquilo. Ela foi embora. E ela veio de carro pra São Paulo, né? Ela tava indo embora pro Paraná de carro. Aí deu, sei lá, acho que era umas 10, 11 horas da noite, ela mandou uma mensagem. Eu tenho o print dessa mensagem até hoje. Ela falou assim, cara, eu nunca imaginei que aquilo que você fez seria tão poderoso. Eu tava voltando pra casa dirigindo
e eu vi um sapo na estrada. Se fosse antes, dane-se que era noite e eu tava numa rodovia. Eu ia fechar os olhos e entrar em pânico. Provavelmente eu causaria um acidente. Na hora que eu vi o sapo, eu lembrei do que você falou e comecei a dar risada. Reggae. E comecei a dar risada. E aí o que aconteceu? Quando eu fiz essa piadinha com ela, eu criei um novo caminho. No momento que ela viu o sapo quando eu tava voltando e deu risada, ativou esse caminho aqui, esse caminho já fortaleceu e virou a melhor opção pro cérebro dela. E é como se fosse uma bola de neve. Eu dei um empurrãozinho, essa bola de neve vai Foi. crescendo. Exato, ela criou esse novo caminho, já era. Ela perdeu a fobia de sapo. E foi o quê? Eu mudei a memória, a visão, a imagem que ela tinha de sapo. Entendi. E às vezes você pode fazer isso com próprias memórias suas. Por exemplo, você pega uma memória que você não gosta muito. Você consegue pensar, não precisa me falar qual que é. Você que está assistindo, pode fazer isso também. Pega uma memória que você não gosta muito. Você consegue pensar nessa memória? Peguei agora. Perfeito. Puxei aqui. Você consegue ver ela como uma imagem? Ela é um filme, uma foto? Uma imagem Perfeito. Ela é colorida ou preto e branco? colorida. Colorida? Deixa ela em preto e branco. Tá. Você tá em primeira pessoa ou em terceira pessoa? Terceira. Perfeito. Deixa ela longe. Deixa ela longe. Sim. Perfeito, perfeito. Agora, roda ela como se fosse um filme, mas com todo mundo. Tem mais pessoas nessa cena? Tem. Imagina todo mundo dessa cena com a voz do Pato Donald. Tá. Como que você se sente agora pensando nisso? Engraçado. Pois Dá é. risada. Se você faz um exercício repetidamente em relação a essa cena com isso, provavelmente ela vai deixar de ter o impacto que ela tinha em você. Cientificamente comprovado. Sim, porque você está criando uma nova conexão neural. Seu cérebro, ele quer economizar energia. Lembra, ele trabalha com previsões. Se você começa a fazer isso frequentemente, é muito mais fácil para ele. É a questão do hábito. Por que um hábito é muito fácil de você manter um hábito depois que você cria ele? Porque o seu cérebro quer economizar energia. É mais fácil para ele manter o hábito. Por isso que é difícil começar coisas novas. Porque você precisa ter à disposição, você precisa ensinar o seu cérebro algo novo. E ele quer economizar energia. Tá. E ao contrário, eu imaginei tal, preto e branco, Pato Donald, algo ruim. E agora eu quero algo bom. Tem também um macete? Com certeza, com certeza. Você pode nos falar? Pô, claro. Imagina uma cena aí que você gosta, por exemplo, que você acha boa. Certo. Ela é colorida ou é preta e branca? Colorido. Perfeito. Você tá em primeira ou em terceira pessoa? Primeira. Primeira pessoa. Deixa essa imagem mais colorida. Mais vívida. Certo. Isso. Você tá sozinho ou tá acompanhada? Solo. Solo? Perfeito. Olha, Só que agora você falou, tô pensando com mais pessoas. Mas tá, o primeiro pensamento foi solo. perfeito. Pensa nele muito mais colorido, muito mais vívido. E imagina outros sentidos envolvidos nele. Por exemplo, talvez sons, talvez cheiros, talvez algo tátil, algo gosto, algo que você tocou. E imagina isso amplificando cada vez mais com você lá. Deixando cada vez mais vívido. Como que é pensar nisso? É bom, eu tô me imaginando nessa cena eu sorrindo pra caramba, feliz com o que eu tô fazendo. Perfeito. Olha só. E quanto mais você traz isso pro vívido, você rindo, você sentindo o seu sorriso aumentando, é impossível você sentir igual. Você consegue ampliar cada vez mais. Caraca. O cérebro é uma ferramenta. Tem uma frase que eu gosto muito que é o seguinte: o cérebro ele não faz o que você quer, ele faz o que você manda. Só que ele não vem com manual de instruções. Belo corte. O cérebro não faz o que você quer, ele faz o que você manda. Mas ele não vem com manual de instruções. Eita. Por isso que eu gosto tanto da hipnose. A hipnose, a neurociência é um pedaço desse manual de instruções. Cara, como é que você foi parar na hipnose? Cara, como todo mundo começa em alguma coisa. Curiosidade. Foi por causa de uma briga com a minha sogra. Sim, Essa, todo mundo. A coisa mais comum, quem nunca? Aposto que você começou esse podcast por Eu causa também. Aí o que aconteceu? Eu tava assistindo Fantástico, tava passando uma matéria no Fantástico, isso há 10 anos atrás, de pessoas que enganavam outras pessoas usando técnicas de leitura fria pra fingir que tava lendo a mão das O pessoas. que é leitura fria? Leitura fria é uma técnica que mentalistas usam, o pessoal que gosta de mágica usa, pra fingir que tem poderes sobrenaturais. Pra fingir que tá lendo a mente das pessoas. Eles pegam coisas óbvias, jogam pra pessoa e parece que eles... Nossa! É
É como, sabe, signo. Signo faz isso. Ele pega Tá. um negócio que é extremamente amplo, que serve Genericaço. pra qualquer pessoa, e a pessoa absorve pra que fala, nossa, é pra mim. Leitura fria é mais ou menos isso. Tá. Eu falo, por exemplo, eu chegar aqui e falar pra você, olha, você é uma pessoa espontânea, comunicadora, mas só quando você tá sozinho, você é 100% você. E só você conhece esse seu eu. Todo mundo, cacete. Porque isso serve pra qualquer pessoa que tá assistindo. E parece que eu falei pra vocês, falam, Ele então, tá lendo minha mente. e isso é leitura fria, né? Aí eu tava passando essa matéria e minha sogra falou, não, tem gente que tem esse dom de lemão e etc. Eu falei, não, isso é tudo técnica. Ela falou, não, tem pessoas que têm esse dom. E eu Ela e minha quis dizer um sogra- poder sobrenatural. Isso. Eu e minha sogra, a gente sempre teve uma relação meio parecendo piada de tiozão. Piada do Ari Toledo, sabe? Que a sogra e o genro nunca se dão bem. Aí ela, mas isso é dom, sim. Eu falei, não é. É técnica. Ela falou, cala sua boca, que você não sabe de nada. Isso aí é dom. Sogra legal. Cala sua boca, sua velha. Eu vou estudar e vou te provar que isso aí são tudo técnica. Eu pensei. Aí... olhei Fala isso, papai. Aí eu olhei pra ela e falei, tá bom. E fui pra casa. E eu fui pra casa nesse dia decidido a estudar isso a fundo pra eu poder provar pra ela que ela tava errada. E eu sempre fui muito autodidata. Eu sempre precisei ser muito autodidata. O que aconteceu? Eu fui criado só pela minha mãe. Meu pai, ele era alcoolista e usuário de cocaína. Então ele espancava, estuprava minha mãe com uma frequência muito grande. Então quando eu tinha 6 anos, a minha mãe fugiu comigo, né? Então fui criado só pela minha mãe. Só que minha mãe, o que acontece? Minha mãe é de uma cidade do interior, que é do interior. Já assistiu Coragem, o Cão Covarde? Sim. Onde minha mãe foi criada é igual aquela casa do Coragem. Porque assim, era uma casa assim... A cidade mais próxima ficava a 13 quilômetros. Uau. É assim, é no meio do nada. Interior de verdade, São no meio Paulo? no interior do interior, no meio do nada. Pra você ter uma noção, esse era tipo um vilarejozinho assim que tem algumas casas, um bar e uma igreja só. E mato. Bem cidadezinha do interior, mas É. pelo que não, você tá falando Não, é só um vilarejo mesmo. Meia dúzia de casa, uma igreja perdida e um bar com uma sinuca. Ponto. Era isso que tem. E a cidade mesmo fica a 13 quilômetros. Tanto que lá não tem nome. Não tem nome. Não é. Lá, não tem nome. a referência tá daqui tá 13 km. Exatamente. Não tem nome ali. Aí, ela nasceu nesse lugar. Só que o pai dela morreu quando ela tinha 2 anos e a mãe quando ela tinha 14. Então, minha mãe, quando tinha 14 anos, ela saiu da escola para trabalhar na roça, para poder ajudar em casa. Quando ela fez 18, ela veio para São Paulo, etc. E ela era empregada doméstica. Então, quando eu cheguei ali, ela estudou só até a 4ª série. Então, quando eu cheguei ali na 2ª série, aqui em São Paulo, ela já não conseguia me ajudar, não conseguia me acompanhar nas lições, por exemplo, para me ajudar. Porque Ela parou, né? ela parou na 4ª série do interior. Porra. Então, na 2ª série daqui de São Paulo, 30 anos depois, ela Não dá pra acompanhar. Pô. Exatamente. Aí, eu tive que aprender a me virar. Então, desde essa época, eu sempre fui muito autodidata. Eu tive que aprender a ser autodidata. Então, eu sempre fui muito. Várias coisas que eu aprendi foram sozinho. Eu já tive várias profissões, comecei a trabalhar bem cedo, né? Tirando essa época que a gente fugiu, quando eu tinha 6, 7 anos, que eu tive que trabalhar na roça, eu comecei a trabalhar com 12 anos, oficialmente depois da roça. Aí, eu tive que trabalhar, e eu trabalhei com várias coisas, e muitas delas eu aprendi sozinho. Por exemplo, eu trabalhava nessa época, em 2014, quando tudo isso aconteceu, eu era programador. Eu aprendi a programar sozinho, eu já tive uma produtora de vídeo que eu aprendi a editar sozinho. Um monte de profissão que eu tive, eu aprendi sozinho de forma autodidata. Então, eu já fui convicto pra casa. Eu vou estudar esse negócio, vou provar pra ela. Cheguei em casa, comecei. Aí, lendo sobre leitura fria, eles falavam muito de PNL, que é Programação Neurolinguística. Aí eu falei, o que é isso? Eu não sabia o que era. Eu falei, vou ler sobre isso para eu entender melhor a leitura fria. Eu lendo sobre leitura fria, sobre PNL, eles falam muito na PNL de hipnose. E eu fiquei, como assim hipnose? Hipnose, pra mim, era coisa combinada. Eu vi o Fábio Pentes bem dormido. Isso aí é tudo falcatrua, charlatão. Pra mim era combinado. Era o cara chegar assim, bem dormido, chegava no ouvido, toma 50 conto pra você fazer. Na minha cabeça era isso, que nem no vídeo do Porta dos Fundos. Mas aí eu pensei o caminho que eu fiz pra chegar naquela informação. Falei, pô,
eu vim do Fantástico, que era um negócio exatamente para desmascarar charlatões. Aí fui caindo, cheguei aqui. Deixa eu dar uma chance e ver qual é que era esse negócio de hipnose. Aí eu comecei a estudar. Aí eu fiquei alucinado. Eu vi que o negócio tem comprovação científica. Você foi buscar a raiz do negócio mesmo. Exato, comecei a estudar hipnose e eu não quis nem saber mais de leitura fria, de minha sogra e nada. E o bichinho da hipnose me picou. Grudou. E foi um caminho sem volta. Eu me debrucei e comecei a estudar hipnose como se não houvesse amanhã. Aí o que aconteceu? Eu sempre fui muito prático, né? Sempre gostei de botar a mão na massa. Falei, pô, deixa eu... Eu comecei a estudei tudo que tinha para estudar em português, que não era muita coisa na época. Falei, cara, eu quero ver o que tá acontecendo, se eu realmente conseguir hipnotizar. Aí na época eu tava com o óculos quebrado, eu falei, eu vou ter que mandar arrumar meu óculos lá na ótica, eu vou lá no centro de São Paulo. Aqui em São Paulo, no centro, tem uma praça que chama Praça Roosevelt. E perto de lá tinha uma ótica. Falei, vou deixar meu óculos na ótica e vou pra praça pedir pra hipnotizar as pessoas pra ver se isso realmente é o que eles estão falando. Isso em 2014. Aí eu fui. Cheguei lá, deixei meu óculos na ótica e fui pra praça. Praça Roosevelt. Aí eu cheguei lá, abordei um rapaz, eu quero fazer hipnose, tô fazendo demonstrações aqui, pra mostrar que eu sou mente incrível. Ele, tá bom, faz aí comigo. Fiz. Não deu nada certo. Saiu tudo errado, não rolou. Você tinha acabado de começar, já quis hipnotizar o cara no meio da Praça Roosevelt logo de cara? Aí eu falei, deixa eu tentar de novo, vou fazer com outra pessoa. Saí rodando na praça. Em 2014, estava tendo Copa do Mundo aqui no Brasil. Sim. E na Praça Roosevelt, o que acontece? Tem uma base da polícia. Aí eu ouvi uma pessoa gritando lá na praça. Uma mulher gritando, e ela tava gritando em espanhol. Aí de repente formou uma muvuca assim perto dela. Várias viaturas da polícia começaram a chegar. E o que aconteceu? Era a época da Copa do Mundo. Ela era equatoriana e ela veio pro Brasil com o irmão dela. Só que eles não tinham onde ficar, eles estavam dormindo na praça. Só que na noite anterior tinha feito muito frio. O irmão dela tinha morrido de hipotermia. Puta. E ela acordou e descobriu. Aí, pô, acabou o clima total. Falei, Você querendo hipnotizar a galera? Não tem mais o que fazer aqui. Aí eu, beleza, fui embora, peguei meu óculos na ótica, tô indo embora pro ponto de ônibus. Aí eu vi um cara sentado assim, olhando pra uma banca de jornal, meio que sem nada pra fazer, descompromissado, viajandão. Falei, quer saber? Tentar de novo, já que eu já tô indo embora mesmo. Cheguei, abordei ele, precisar de hipnose e tal. Tá bom, faz aí. Eu fiz com ele, deu tudo certo. Funcionou. Inclusive eu tenho esse vídeo gravado, que eu levei meu irmão só pra ele gravar. Eu tenho esse vídeo. Tá horrível, eu tô fazendo tudo errado. Mas deu certo, funcionou. Aí eu pirei. Eu fiquei maluco, falei, não acredito. Então isso funciona, é real, é isso mesmo. Caramba. Tudo você começou pra contestar a sogra. Foi, Estudou, exato, foi atrás, sim. O efeito borboleta. Aí eu fiquei alucinado. Comecei a estudar isso ainda mais. Aí eu me juntei a um grupo que fazia hipnose na Avenida Paulista e todo fim de semana eu ia fazer hipnose na Avenida Paulista. Aí em 2014 ainda, eu tava trabalhando como programador numa agência de publicidade. E eu queria fazer um curso de hipnose para eu ter um certificado. Falei, pô, já faço hipnose e tal, mas eu quero ser hipnotista, eu quero ter um certificado. E na época eu não tinha condição nenhuma. Os cursos de hipnose na época eram ali por volta de R$6 mil e tal. E pra quem não sabe como que funciona a agência de publicidade, é assim, é como se eles subissem nas suas costas, dessem um grandíssimo abraço e grudassem aqui. Aí Aí eles vão sugar, vai sugar até a alma. Você vai trabalhar 16 horas por dia, você vai receber mais por isso? Não, porque a gente é uma família. Você fica aqui mais tempo do que você fica da sua casa. Mas a gente é muito legal, porque você trabalha muito tempo. E tem um salário mínimo garantido. Mas a gente te dá uma pizza energética. Ai, que bom. Pra você aguentar. É assim. Então, e o que acontece? Não para de aparecer então. E minha esposa tava grávida. Minha esposa tava grávida da nossa filha. Então, eu tava num emprego que sugava até minha alma, que eu ganhava pouco com a minha esposa grávida. Não tinha da onde eu tirar R$6 mil pra fazer o curso de hipnose. E quem dava esse curso era o Alberto Delisua, que hoje é um grande amigo. E na época eu era programador. Eu falei, deixa eu ver como que é o site dele. E o site dele... Eu posso falar francês aqui? Tem um termo francês que descreve bem. Era uma bosta. Nossa, o site dele. Perdão o meu francês, mas esse era o termo técnico para descrever.
A gente tava em 2014 e o site era como se fosse de 2002, assim. Era um blogger, assim. Atrasadíssimo. Aí eu mandei mensagem pra ele. Falei, cara, seu site é horrível. É uma bosta. E eu queria muito fazer o curso de hipnose, só que eu não tenho condição nenhuma. Minha esposa tá grávida, eu tô trabalhando. Contou na aquela história universidade. triste pro cara. Aí, mas você aceita eu fazer o seu curso e em troca eu faço um site novo pra você, na última tecnologia, feito do zero e etc, etc, etc. Demorou um tempo, assim, uns 2 meses, ele respondeu. Beleza. BLZ, 3 letras assim. Nossa, eu pirei. Falei, Vitória, que é minha esposa, eu não acredito. Vou Ele fazer, vou virar respondeu, hipnólogo. Eu vou ser hipnotista de verdade, não sei o quê. Beleza, fui e fiz o curso dele, era 5 dias na época. E no curso dele, eu conheci a hipnose clínica. Eu não tinha conhecimento da hipnose, que dá essa parte terapêutica da hipnose. Aí eu conheci lá e eu pirei. Eu falei, calma, peraí. Quer dizer que eu posso viver de hipnose e ainda ajudar as pessoas? É isso que eu quero pra minha vida. Só que eu não tinha condição nenhuma de investir nas formações de hipnoterapia, obviamente. E não Mas- dava pra eu sair oferecendo site pra todo mundo. Sim, mas nesse começo aí ele aceitou, aí beleza, aí você começou a fazer o curso? Eu fiz o curso, foram 5 dias. 5 dias de curso. Tá. E nesse curso eu conheci a hipnose clínica, a hipnoterapia. Eu descobri que existe. Não era abordado no curso, mas eu descobri que existe nesse curso. Aí eu pirei. Falei, eu quero fazer essas formações, eu quero ser um hipnoterapeuta. Pô, eu posso viver de hipnose e ainda ajudar Ajudar as pessoas com a hipnose. O que é isso? Eu Bora. preciso disso pra minha vida. Só que eu não tinha condição nenhuma. E na época, aqui em São Paulo, no Brasil como um todo, tava bombando evento de cultura pop. Evento de anime, o pessoal ia fazer Sim. cosplay, anime friends da vida, etc. Falei, pô, eu acho que esse é um ambiente legal pra fazer hipnose. Eu já fazia hipnose bastante na Avenida Paulista. Falei, pô, acho que hipnose nesses eventos ia ser legal, ia dar bom. Aí eu comecei a mandar mensagem para organizadores desses eventos. Eu abri um site que eu lembro até hoje, chamava Calendário Geek. Esse site tinha um link de todos os eventos que iam ter no Brasil. De hipno. Geek. E o que tinha o link nesse site? Era o link do evento criado no Facebook. Caramba, Pra faz- quem não lembra, quem é old, que nem a gente Que aqui nem vai nós. lembrar, mas tem gente que talvez não lembre. Mas pra um evento ser um evento de verdade em 2014, precisava ter um evento criado no Facebook, onde as pessoas iam lá, confirmavam Sim, tinha- presença, ou falavam Ali talvez era ou sensacional recusavam. pra começar. Exatamente. E aí, tinha um cantinho, bem no cantinho assim, tinha o nome do organizador do evento. Que era o. Não sei. Eu abri Pensei uns que você gravou o 150, nome não, do eram cara. 150 páginas que eu abri. E cada uma tinha um organizador diferente. Aí eu cliquei nesses organizadores e saí mandando mensagem pra todos. Eu tenho uma ideia, hipnose, Pá. no evento. 2 responderam. Falou, gostei. Vem fazer no evento. E eu fui fazer esses 2 eventos de graça. Eram 2 fins de semana. Aí minha esposa foi comigo pra ela filmar, tirar foto, porque minha ideia era fazer esses 2 de graça, ter material pra poder chegar nos outros produtores de evento pra conseguir, né? Fazer o quê? Fazer essas hipnoses de entretenimento e eventos de anime, juntar dinheiro pra fazer os cursos de hipnose clínica. Aí eu fui nesses 2 eventos com a minha esposa e nem nos meus melhores sonhos ia ser o sucesso que foi. Era assim, eu fui fazer hipnose e era assustador, porque eu não conseguia parar. E era tanta gente querendo ser hipnotizada que eu não conseguia fazer com uma pessoa de cada vez. Eu tinha que fazer de 10 em 10, de Cara, 15 em 15. Puto evento mudou a vida e. Exato. E aí o que aconteceu? Era das 9 da manhã às 6 da tarde sem parar. Fazendo de 10 em 10, de 20 em 20. Os eventos eu fazia em média, eu hipnotizava média de 100, 200, 300 pessoas por evento. E assim, teve uma cena que foi até curiosa, que eu tava com fome, não podia parar pra comer, pra ir no banheiro. Minha esposa saiu, pegou um cachorro quente pra mim, eu tive que comer em pé, assim, todo mundo do evento Você olhando hipnotizando a assim, galera e pô, vai, mano, come foi na rápido aí. produção. Aí eu peguei essas imagens, subi no YouTube pra mandar pros produtores. Comecei a rodar o Brasil fazendo evento. E nessa que eu comecei a rodar o Brasil fazendo evento e subindo os vídeos lá pra mandar pros produtores, os vídeos começaram a pegar tração. E eu comecei a ficar famoso dentro do nicho da hipnose. Comecei a criar nome. E aí eu comecei a ser convidado para as formações de hipnose. E aí eu fiz as principais formações de hipnose do mundo. Eu tenho dezenas e dezenas de certificados internacionais e ainda mais nacionais. Sensacional. Topzera. Cara, como que faz pra galera te achar nas redes sociais? Meu Instagram é Carvalho Hipnotizando. @Carvalho Hipnotizando. @Carvalho Hipnotizando no Instagram. No TikTok é a mesma coisa. E no YouTube é o canal Hipnotizando Brasil. youtube.com/hipnotizando. Boa. Quem está passando por alguma questão de saúde mental,
Então pode entrar em contato com o Carvalho. Pode sim, só mandar uma mensagem lá no Instagram que a gente conversa pra fazer o melhor pra resolver essa questão. Sensacional. Cara, obrigado pelo papo, irmão. Você deu uma... Não sei se você me hipnotizou, se você tentou, mas eu consegui pegar o gatilho aí que você falou pra lembrar, branco e preto, depois um mais colorido, tentar reviver. Eu vou trazer isso pro dia a dia, pode ter certeza. Irmão, obrigado. Você que está nos assistindo, agradeço. Se o tema saúde mental faz sentido para você ou para alguém que você conheça, compartilhe esse vídeo, curta. Lembrando, estamos também no Instagram como @eutbm.podcast e no TikTok também. TikTok para jovens. TikTok tá como eu.tbm.podcast. Então, Instagram, TikTok e YouTube. Toda terça-feira vem um convidado diferente e trocamos uma ideia sobre saúde mental. Toda terça às 21 horas. Tá certo? Galera, obrigado. Até terça que vem. Valeu!